Eu estou ao lado de Ciro Gomes, presidenciável, vice-presidente do PDT, ele que também já ocupou o cargo de ministro da Integração Nacional, que está em Cajazeiras. Seja bem-vindo ao Sertão da Paraíba, os seus cumprimentos a quem acompanha a TV Diário do Sertão. É uma alegria muito grande para mim voltar a Cajazeiras, voltar à capital do sertão paraibano, que é uma gente em tudo por tudo, a gente irmã, né? Porque eu sou aqui do lado do Ceará e todos nós cearenses e paraibanos somos todos Paraíba, com muito orgulho, muita alegria. E hoje eu vim para repartir com a nossa comunidade aqui de Cajazeiras, do Seminário Internacional Interdisciplinar, uma compreensão da crise brasileira, mas mais do que isso, discutir as saídas, porque o Brasil tem saída para essa crise. Ciro, permita-me levar essa entrevista para o contexto nacional também. Nós tivemos agora recentemente um capítulo da história que ele vai prosseguir por muitos anos ainda, que foi a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como foi que Ciro viu a prisão de Lula e por que Ciro não foi visitá-lo na prisão? Eu vi com muita dor. Eu estava nos Estados Unidos fazendo uma palestra num seminário que reúne a Universidade de Harvard e MIT e não tinha mais horário para vir no dia que foi decretado. Pela primeira vez na minha vida eu passei mal fisicamente e olha que eu tenho uma saúde de aço, porque o Lula, para mim, não é uma figura que a gente conhece pela televisão. O Lula é um velho amigo de 35 anos. Né? Nós já discutimos, já trocamos muitas ideias, já cooperamos, já trabalhamos juntos, já fomos adversários eleitorais, mas sempre construímos uma relação de muito respeito e de carinho. Quando eu voltei, ele já preso, eu quis visitá-lo. Isso é o que eles ficam mentindo para a população, mas a juíza proibiu. Eu recorri ao Tribunal Regional, o Tribunal Regional proibiu, eu recorri ao STJ, e no STJ eles acabaram me dando o direito de visitar, mas dependente da autorização do Lula. E desde lá até cá, eu fiquei na fila e nunca fui chamado. Ciro, ainda nesse contexto, depois que Lula foi solto, ele recebeu a soltura, saiu da prisão, ele agora está livre. Vocês já conversaram por telefone? Tem alguma audiência, alguma reunião pré-agendada? Não, nesse momento eu não tenho muito mais apreço político pelo Lula. O meu respeito pessoal continua, o carinho pessoal continua. Eu interpreto o sentimento de gratidão de muitos nordestinos, né, onde eu estou, onde eu vivo, e eu tenho muita fidelidade ao meu povo. É um sentimento de muita gratidão, de muito carinho, e eu respeito muito isso. Mas, nesse momento, o Lula está repetindo um filme que fez muito mal ao Brasil. E a gente pode perfeitamente manter o respeito e o carinho pelo Lula, mas não concordar mais com os gestos políticos que ele está tomando, que passam agora a prejudicar o Brasil muito fortemente. Eu me refiro, por exemplo, ao tempo presente. O Lula não foi absolvido, como ele está deixando a população entender. Ele não está autorizado ainda a ser candidato. O Lula simplesmente passou a responder em liberdade para os recursos que ele tem. Ou seja, ele continua na lei da ficha limpa, continua sem poder ser candidato e está repetindo o mesmo filme de 2018, insistindo que era candidato sem poder ser, sabendo que não ia poder ser, para depois fazer uma fraude, explorando a boa vontade, a fé, o carinho que o nosso povo tem, para colocar uma pessoa que não era conhecida do Brasil e que não tinha muitas as características que o Brasil naquele momento estava precisando, que era um enfrentamento muito forte, a onda, né, de violência fascista do Bolsonaro e de todas essas coisas que vieram junto com ele. E, infelizmente, o resultado a gente já conhece. O país está pagando uma amargura muito grande e nós não podemos repetir esse filme. O Brasil não aguenta, o nosso povo mais pobre não suporta mais. Ciro é um nome importante, imprescindível para o campo democrático, inclusive uma frente democrática que foi formada. Em nome dessa frente democrática, em nome da democracia, Ciro estaria pronto para se realinhar com o PT em nome de salvar a democracia? Se a democracia estiver em risco, ninguém precisa fazer reunião, nós estaremos juntos. Não é? Isso, ninguém duvida disso. Eu ajudei o Lula ao longo dos últimos 30 anos. É só um petista muito doente, muito fanático, que não respeita nada nem ninguém, que é exatamente a mesma coisa do bolsonarista fanático, eles também não respeitam nada nem ninguém, é que pode trair uma história. São 30 anos, meu companheiro. O Lula era uma proposta, eu era já prefeito de Fortaleza, que é a quinta maior cidade do Brasil, e eu ajudei o Lula em 89. Né? São 30 anos de lá até cá. De maneira que é uma história inteira. Agora, nesse momento, essa burocracia corrompida do PT está fazendo muito mal ao Brasil. E maior do que a minha amizade, o meu carinho pelo Lula, é o meu amor e meu compromisso com o povo brasileiro. Essa permanência dessa polarização, de um lado os petistas radicais, do outro os bolsonaristas também radicais.
Quais são os males para o Brasil? Isso vai matar a nossa nação, porque na medida em que você tem problemas sérios, 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil brasileiros, a maior quantidade na história de brasileiros empurrados para viver de bico, sem nenhuma proteção, nem hoje nem no futuro. Esse é o maior número de brasileiros empurrados para a informalidade da nossa história, está piorando. Na medida em que você tem já 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC, que você tem 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes já no Serasa, na antivéspera de fechar. Na medida em que você tem um endividamento empresarial sem precedentes, 30 anos dos maiores juros da história do mundo, e na medida que esses números socioeconômicos desagam na violência, 57 mil homicídios, 66 mil estupros, a população brasileira olha para a política. E ao olhar para a política, o que ela vê? Ela não vê um debate sério sobre os seus problemas e as suas soluções. O que ela vê é a radicalização, é a paixão, é o ódio, em que, volto a dizer, o Bolsonaro pode andar pelado na rua, bater na mãe, o bolsomínio relativiza e defende. E o Lula, por mais que a gente, volto a dizer, pode continuar tendo respeito e carinho pelo Lula, mas as escolhas do Lula têm sido trágicas. Ele que botou o Michel Temer na linha de sucessão, ele que escolheu a Dilma sem nenhuma experiência e que acabou quebrando o país. Essa crise que está aí não foi o Bolsonaro que produziu, ele está agravando. Ele botou o Palocci, que é o braço direito, é o réu confesso, devolveu 100 milhões de reais. Aqui no Nordeste, a gente até esquece um pouco isso, mas lá para o Sudeste, meu irmão, é 70% contra. Se a gente não tiver humildade para entender, a gente simplesmente vai deixar esse imenso barulho de ódios e paixões levar o Brasil para o fundo do poço. E eu quero ver se a gente fala para o povo que ódio e paixão são normais, mas na política são trágicos. A gente precisa substituir o ódio e a paixão por um debate inteligente, por um diálogo entre as pessoas diferentes, para que a gente, depois que acaba a eleição, não fique um querendo comer o fígado do outro, e sim que a gente dê os parabéns, cumprimente e coopere para que o Brasil saia dessa crise. Ciro tem mágoa de não ter tido apoio do PT e propriamente do ex-presidente Lula? Na política não cabe mágoa. Eu tenho muita experiência, já fui deputado estadual de oposição, deputado líder do governo Tasso Gereissati na Assembleia do Ceará, já fui prefeito com 29 anos de idade, administrei praticamente unanimidade na Câmara Municipal, já fui governador do estado mais jovem da história do Brasil, já administrei o Ceará, ganhei prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, até hoje o estado do Ceará é o estado mais sólido financeiramente do Brasil e eu tenho ajudado a preparar essa nova gente que dirige o Ceará, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, fui ministro da Integração Nacional, tirei do papel o projeto de transposição de São Francisco, só Deus sabe o que eu passei, até bispo fez greve de fome para não deixar a gente matar a sede do nordestino, de maneira que eu tenho um couro grosso, sou bem treinado, então não tem mágoa. O que eu tenho é responsabilidade política. Não é? E o meu patrão é o povo brasileiro. Pouco me importa se eu agrado ou não agrado, eu vou cumprindo a minha obrigação com o povo brasileiro. Ciro, eu gostaria que você pudesse avaliar, do seu ponto de vista, o atual governo federal, o governo de Jair Bolsonaro. Tenho visto que, através da imprensa, Ciro tem feito algumas críticas pontuais, mas também tem reconhecido alguns reconhecimentos do próprio Ciro, do governo, de índices que o governo já conseguiu atingir. Como é que você tem visto o governo Bolsonaro? Críticas pontuais, não. O governo Bolsonaro é um desastre. Ele vai disputar com a Dilma o pior governo da história do Brasil. E eu não falo isso por fígado. Eu costumo orientar a minha opinião com muito estudo, com muita reflexão e com muita responsabilidade. Então, existe uma coisa que qualquer brasileiro pode acompanhar, que eu desenvolvi, que chama Observatório Trabalhista. É só botar no Google, aí na internet, e procurar. Então, de 3 em 3 meses, eu atualizo a avaliação do governo, com números. Então, não adianta se eu gosto ou não gosto, vamos ver. Então, como é que está? Execução orçamentária, ou seja, o que o governo está gastando em educação, é o pior volume da história. O que o governo está aplicando em saúde, é o pior volume da história. O que o governo está aplicando em segurança pública, que era a grande promessa do Bolsonaro, é o pior volume da história. Aí você tem, mas está tudo errado? Não. Na imunização, o Brasil está com 57% de cobertura vacinal, quando saindo de 90%. Voltou o sarampo, o Brasil era uma área protegida de sarampo, imune ao sarampo, certificado internacionalmente, voltou o sarampo, agora estamos ameaçados de volta da paralisia infantil, é um desastre o governo Bolsonaro. Agora, isso quer dizer que eu não sou capaz de olhar alguma coisa? Claro que eu sou capaz, porque eu sou sério. Então, veja, os homicídios, eu disse 57 mil, estão caindo. Não foi nada que o Bolsonaro fez em matéria de execução orçamentária, mas, por exemplo,
ele fez uma coisa que eu fazia 15 anos que eu reclamava e que o PSDB e o PT não fizeram. Que foi, pegou os cabeças das facções criminosas que vieram do Sudeste para o Nordeste, Comando Vermelho, PCC, etc., e transferiu para presídios federais e isolou a comunicação. Isso lá no Ceará, eu sei que teve efeito, porque nós acabamos caindo 57% dos homicídios no estado do Ceará. E agora, porque eu não gosto do Bolsonaro, acho ele um governo desastrado, eu vou mentir, como faz um petista fanático, de que ele não acertou a mão? Nesse assunto aí tem um lado bom. Por exemplo, a taxa de juros que o governo paga é a menor da história. Opa, que vergonha! A esquerda passa 30 anos no poder entre Fernando Henrique, Lula e Dilma, e quem vem pagar a menor taxa de juros para os bancos é o Bolsonaro. Isso quer dizer que é uma decisão do Bolsonaro? Claro que não é. A crise internacional e brasileira são tão graves que o juro tem que cair. Podia ter caído muito mais ainda. Mas um fato é verdadeiro. A taxa de juros Selic é a menor da história do Brasil. E aí ficam pirados. Então, o que é que eu faço? Eu procuro respeitar o povo. O que está errado eu digo, o que está certo eu digo. Até o final do mandato ele conseguirá consertar esse desastre? Nenhuma chance. Ele é um macaco numa casa de louça. O Brasil está deteriorando suas relações internacionais. Mais de 25 bilhões de dólares fugiram do Brasil nos últimos 10 meses do Bolsonaro. 2.235 indústrias fecharam só em São Paulo durante os 10 meses do governo Bolsonaro. Fecham-se 1.000 empregos industriais por dia. É um desastre o governo. Por isso que a minha opinião é tão azeda, mas eu posso mostrar os números onde é que se sustenta a minha opinião. Quero trazer agora para o estado da Paraíba. Aqui o PDT é uma sigla muito forte, tem a vice-governadora nos seus quadros, a Lígia Feliciano. Ciro, como tem visto também o contexto aqui no estado da Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho, que atualmente está à frente da Fundação João Mangabeira do PSB. Ciro tem conversado com o Ricardo sobre o futuro dele, tem dialogado com Ciro Gomes? Eu e Ricardo somos muito amigos de muito longa data. Eu fiquei muito feliz de ver a experiência dele no governo da Paraíba, mas acho que o Ricardo, na sucessão dele, prejudicou-se a si mesmo. Acho que, por desconfiança desnecessária, ele acabou sacrificando, poderia ser hoje um grande quadro no Senado Federal, mas, enfim, isso é só dó de ver um quadro da qualificação dele ter ficado sem o mandato, o que também foi uma opção que eu fiz lá atrás, né? Mas eu resolvi largar a política, me afastei, porque eu nunca quis fazer da política meio de vida. Mas há algum tempo que a gente não conversa. Eu tenho até vontade de conversar de volta com ele. Com o PSB, não, nós temos encontrado de forma miúde. O atual governador, João Azevedo, sucessor de Ricardo, tem dito na imprensa de que está insatisfeito com a própria legenda do PSB e comenta-se que ele deixaria o PSB. O PDT está de portas abertas para receber o atual governador, João Azevedo? João Azevedo era o braço direito dessa grande virada que a Paraíba experimentou com Ricardo Coutinho. Ele é um quadro que honraria qualquer partido e nós do PDT, evidentemente, também ficaríamos muito honrados. Mas veja, nós temos, eu especialmente, cultivo muita ética e a delicadeza. Um homem da grandeza do Azevedo, do governador, não é? Ele não pode ser coagido, ele não pode ser pressionado, ele não pode ser aliciado. Ele tem a responsabilidade de governar esse estado irmão, que é a Paraíba, tem feito um belo trabalho. Eu tenho acompanhado muito de perto essas coisas, e a Lígia, nossa vice-governadora, e Damião, nosso deputado federal, enfim, eles têm a capacidade de conduzir o diálogo, Lupe, nossa direção nacional também, mas, enfim, eu não quero passar da conta, porque delicadeza e respeito à autonomia do governador e a delicadeza de uma relação com o partido irmão, que é o PSB, eu desejo que ele, enfim, seja feliz. O que eu posso, repetidamente, é dizer que o governador Azevedo da Paraíba honraria qualquer agremiação em que ele estivesse filiado. Ciro, nós temos também no estado da Paraíba as obras da transposição. O eixo leste, que beneficia a região do Cariri, tem enfrentado também uma dificuldade. Foi reiniciado agora o bombeamento da água do Pernambuco para a Paraíba. E nós temos o eixo norte aqui, que beneficia também, inclusive, o seu estado, Ceará. As obras ainda não foram concluídas. Nós estamos aqui no sertão da Paraíba vivenciando uma seca terrível. Como é que você tem visto essa obra andar a passos de tartaruga? Isso é uma vergonha inexplicável. Esse projeto eu que fiz. Eu que licenciei, eu que estabeleci a parte de projetos de engenharia, a parte de projeto físico, e ele, se é um projeto de gravíssima importância, sob o ponto de vista técnico, ele não tem grande sofisticação. Isso as pessoas às vezes podem até pensar que não, mas modernamente, só para você ter uma ideia, eu fiz um canal de transposição de bacia de 120 quilômetros em 90 dias no Ceará.
Então, eu tenho vivência, eu sei bastante bem o que eu estou falando. São estações elevatórias, são estações rebaixadoras, barragens de distribuição. Ok, tem as suas especificidades, enfim. Mas nada justifica que você arraste por 10 anos uma obra dessa natureza. Nada justifica, muito menos agora que faltam menos de 3% da obra para terminar. O nome disso é irresponsabilidade, é falta de compromisso, não é, com a sorte do povo. Mas nós precisamos levantar a voz. Eu estou brigando todo dia, né, tenho reclamado do PDT, toda semana a gente faz um discurso na Câmara Federal, no Senado, reclamando isso, e mais cedo ou mais tarde a gente arranca. Ciro, com relação às próximas eleições, Ciro está pronto para ser novamente candidato à presidência da República e continuar andando esse país? Eu acho que a próxima eleição ela vai se explicar por si mesma. O que eu acho é que quem, como eu, teve quase 14 milhões de votos, tem uma obrigação com o povo. O povo não me deu a honra, não é, de ter os 57 milhões de votos que o Bolsonaro teve no segundo turno, e a ele a responsabilidade de governar o país. Mas o povo me deu uma tarefa. Qual é? Fiscalizar, cobrar, apontar as coisas erradas, sugerir alternativas. E é isso que eu estou fazendo. Estou no mesmo ritmo de campanha e isso é meu estilo. Eu sempre achei que um dos defeitos do político brasileiro não é só corrupção, privilégio e mentira. É também só procurar a população em véspera de eleição quando precisa. Então, se você olhar, eu estou aqui em Cajazeira, pleno novembro, descambando aí para o fim do ano, e eu vou fazer uma prestação de contas, eu rodei o Brasil inteiro esse ano. Fazendo o quê? Aquilo que o povo me mandou fazer. Cobrar, fiscalizar, denunciar os malfeitos, fazer sugestões de alternativas, e estamos fazendo isso. E se isso vai ou não se traduzir numa candidatura lá, eu estou muito entusiasmado. Me mantenho estudando, preparado, conversando com a inteligência do Brasil, viajando a nossa geografia, enfim, estou bem atualizado de tudo e com muita vontade de ajudar o Brasil a achar um caminho. Vai querer enfrentar o Bolsonaro? Seria o desafio de Ciro? Quem sabe eu não vou para ser contra ninguém, eu vou para defender um projeto nacional com começo, meio e fim, com prazo, meta, objetivo, como é que o Brasil vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, quanto custa, quem vai fazer o quê, que é meu talento, que é a minha experiência. Agora, eu vou enfrentar o bolsonarismo com muita dureza, porque o bolsonarismo está destruindo o Brasil. Você não pensa que eu estou exagerando. Só tem um setor onde o Brasil, em alta tecnologia, tem lucro. Todos os outros o Brasil tem prejuízo. O setor que o único que o Brasil dá lucro é o aeroespacial. O Bolsonaro criminosamente entregou a nossa Embraer, que é a joia dessa coroa, para a Boeing estrangeira, com fraudes escandalosas. Eu estou lutando na justiça para reverter esse quadro. O Bolsonaro está esquartejando a Petrobras. Ali está o recurso para garantir que cada criança brasileira daqui a 20 anos esteja bem educada e preparada para viver com um trabalho moderno, sofisticado, tecnológico, que as novas práticas produtivas exigem. Ele está esquartejando e entregando para o estrangeiro. Já vendeu a BR Distribuidora, já vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras, e hoje o Brasil está pagando uma das gasolinas e óleo diesel mais caro do mundo, porque está tudo agora dolarizado. O Bolsonaro está simplesmente destruindo o comércio exterior brasileiro. É o pior saldo de balança comercial dos últimos 5 anos que nós estamos vivenciando. Como eu lhe disse, 25 bilhões de dólares fugiram do Brasil por causa das maluquices do Bolsonaro. É um verdadeiro macaco numa casa de louça nas relações internacionais. Agora está se preparando para entregar o nosso sistema elétrico. Você imagina, se entregar o São Francisco, o sistema Chesf para o capital estrangeiro, simplesmente a administração da transposição de São Francisco vai ser um trauma que nós vamos ter que resolver em Xangai, na China. Por quê? Porque em base hidráulica, a água e a energia é a mesma coisa. Se você tem o governo controlando, então o governo diz, olha, produz menos energia, liga o sistema Tucuruí, liga o sistema Belo Monte, porque agora a água, a prioridade é abastecimento humano, é a dessedentação animal, é o abastecimento dos projetos de irrigação. Então, a energia você pode trazer de outro canto, do outro lugar. Na hora que você vender isso para o estrangeiro, nós vamos ter que discutir isso lá em Xangai, na China. Você imagina, nenhum país do mundo sério faz isso. E isso o senhor Jair Bolsonaro está preparando para fazer agora. A história brasileira é uma história de violência e de instabilidade. Só 3 presidentes do Brasil, na nossa história moderna, terminaram o mandato. Os 3 sofreram bastante, que é o Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula. Não é? E o Bolsonaro, além de ter essa linha da história, o Bolsonaro está se revelando uma pessoa incapaz de conviver com a contradição.
que é a natureza da democracia. Você não é dono do país, você é presidente da República, você tem que negociar, se entender. Ele já insultou os governadores do Nordeste, já insultou o próprio partido dele, já insultou o vice-presidente da República, tudo crise que ele criou, esses filhos dele são corruptos e vivem criando casos, ele próprio é flagrante, está vinculado às milícias do Rio de Janeiro, e tudo isso vai via público, porque está com a liminar, assustando a investigação, mas não tem conversa, mais cedo ou mais tarde isso cai, e daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo das ligações do Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, com desvio de dinheiro de rachadinha em gabinete dele, dos filhos, enfim. Muito difícil, eu não consigo ver o Bolsonaro terminando o mandato com esse tipo de coisa. A nossa sorte é que o presidencialismo permite que o camarada, ele mesmo, possa mudar de rumo. O Collor tentou, antes de ser derrubado, o Collor tentou, não sei se você é muito jovem, mas o Collor disse assim, ó, tudo bem, eu estou reconhecendo que errei e vou montar aqui um governo diferente. Aí chamou o Adib Jatene para o Ministério da Saúde, chamou o Célio Borges para o Ministério da Coisa, enfim, não dava mais tempo. Caiu assim mesmo, viu tarde demais a necessidade de mudar. Duvido que o Bolsonaro tenha a humildade para ver, porque ele também é uma pessoa arrogante, prepotente, violento, não tem apetite democrático, difícil, não consigo ver ele terminando. Ciro, muito obrigado pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, pela sua entrevista à TV Diário do Sertão e os cumprimentos finais de Ciro ao Sertão da Paraíba, a Paraíba de uma maneira em geral. Eu te agradeço a oportunidade e quero dizer ao povo brasileiro, paraibano, gente querida do Nordeste, o Brasil tem jeito, tem saída, mas definitivamente essa saída não é com negócio de rendição a personalidades. Nós somos 210 milhões de habitantes, nós precisamos criar um diálogo, temos que trazer experiência, seriedade e ideias para que o povo vote, não em fulano, beltrano ou cicrano, mas vote na ideia para que a gente possa amanhã ter a cooperação desse mesmo povo para mudar as coisas. O nosso país merece um destino de grandeza e não esse destino de sofrimento que nós estamos passando.